tem constância? Você sabia que para você materializar as coisas que você escolhe, casa, carro, apartamento, relacionamento, enfim, você precisa ter constância? Constância na limpeza, constância na escolha, principalmente. Quando a gente começa essa jornada, né, de expansão de consciência, lei da atração, cocriação e tal, eu sou um ser infinito e etc. A gente tem tanta coisa na mente, né, no inconsciente ali na mente, que faz com que a gente fique numa entropia de, tipo assim, você limpa e aí daqui a pouco tá de novo. Você limpa e aquele pensamento vem de novo. Você limpa e aquele pensamento vem de novo. Por quê? Porque enquanto você não muda o seu ponto de vista sobre algo, aquilo continua se apresentando. Outro ponto. No início é mais desgastante mesmo, né? É mais desgastante porque, imagina, sabe quando a gente tira um dia pra fazer um faxinão na casa? Pois é. Aí, só que você tem que ficar dando manutenção, não tem que? Pois é, o que acontece? Quando a gente, geralmente, o que as pessoas fazem? Dá o faxinão e vamos viver a vida como a vida me levar. Agora é só casa, carro, apartamento, dinheiro na conta e relacionamento e tudo de bom. O que acontece? Gente, se a gente não tem a disciplina, a constância de todo dia fazer uma higiene mental, né? O que é higiene mental? Gente, é igual tomar banho. É todo dia olhar ali, perceber o que tá vindo na sua mente. O que tá vindo? O que tem aqui no seu inconsciente? O que tá se apresentando na sua vida? Partindo daí, você anota, né? Então, por exemplo, eu percebi que eu tô com muita insegurança. Tô olhando aqui as consultorias que eu vou entregar a consultoria hoje. Tô muito angustiada, tô com medo, tô com muita frustração. Então, você vai olhar pra isso, ok. O que é essa insegurança? O que é essa frustração? O que tem por baixo desse medo? E aí você vai perceber que tem uma consciência ali. Quando a gente vai acessar uma consciência, não é para tornar aquilo significativo, entende? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tô ansiosa. Qual que é o motivo da sua ansiedade? É porque eu tô ansiosa porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu tô ansiosa por conta do meu relacionamento, eu tô ansiosa por conta dos meus pais, eu tô ansiosa pelo meu trabalho, enfim. Ok, você entendeu que por baixo daquela ansiedade tem uma informação, certo? É o trabalho. Ok, o que essa ansiedade está querendo te dizer? Ela está querendo te mostrar uma informação. Olha, minha querida, vamos olhar para essa questão do seu trabalho? Quais pontos de vista você tem sobre o seu trabalho? Por que o seu trabalho está te deixando ansiosa? E aí você começa a fazer perguntas, né? A gente fazer perguntas expande, né? A gente cria mais possibilidades. E quando a gente identifica ali, ok, eu tô ansiosa com o meu trabalho porque não faz mais sentido pra mim nesse trabalho, já não expande mais, enfim. Ok, beleza. O que eu vou fazer com isso agora? Não é tornar isso significativo, né? Então, quando a gente vai acessar a consciência, eu sempre digo, olha para aquela informação, muda o ponto de vista e solta. Não é para tornar aquilo significativo. Minha vida vai ficar em função daquilo agora. Não. É você entender. Ok, a minha ansiedade era por conta do meu trabalho. Agora eu escolho diferente. Então, o que eu posso criar aqui? Qual que é o trabalho que vai me trazer mais facilidade, que eu não vou ficar ansiosa? Entende? E aí você vai para ação. Entende? Quantos de nós permanece na mesma situação? A gente sabe qual é o ponto de vista, qual é a crença, qual é a limitação que está travando, mas a gente não quer soltar. E eu posso dizer para vocês, é soltar tudo para ter tudo. Enquanto a gente não muda o nosso ponto de vista sobre algo, aquilo vai ficar se apresentando infinitamente. Só vai mudar os personagens. Então, como seria a gente olhar para isso? Ok, é isso. Então, beleza. Vou dar outro exemplo. Eu tô muito ansiosa por conta dos meus pais. Ok. Primeiro, você vai mudar seus pais? Eles deram o melhor que eles podiam dar. Mesmo que esse melhor foi uma M. Lembra, a gente escolhe os nossos pais. Então, se a gente escolheu entrar experienciar essa realidade aqui, numa família disfuncional, numa família bem conturbada, vamos dizer assim, né, pela visão dessa realidade, ok. Que consciência essa família está querendo me trazer? O que eu preciso olhar aqui que eu não estou olhando?
Que presente tem aqui? É olhar para tudo com outro ponto de vista. Porque enquanto a gente ficar culpando os nossos pais, culpando fulano, culpando Beltrano, a gente não sai do lugar. A gente continua nessa entropia. Ah, porque eu não posso fazer nada porque por conta do meu filho. Eu fico em função do meu filho. Ah, eu fico em função do meu marido. Tá, e aí? Quando você morrer, seu marido, seu filho vai estar lá no caixão, no seu lugar, com você? Existe uma linha bem sobre isso. Não é pra você deixar de cuidar da sua família, não é pra você deixar de olhar pra isso. Ok. Mas qual é a parte minha que eu tô anulando? Entende? Eu vou dar um exemplo pra vocês, bem significativo, que eu percebo e que eu sempre dou de exemplo. Por exemplo, vocês já viram as blogueiras da internet que são donas de casa, então ali elas vão ensinar a gente a cozinhar, elas ensinam a limpar, elas dão dicas de produtos e cuidam da família, do lar delas. Elas estão ali entregando a diferença delas, elas estão cuidando da família delas, mas também elas estão provendo dinheiro, elas estão ali se empoderando, elas estão criando, percebe? Elas não se anularam para cuidar da família delas. Assim como as empresárias, enfim. Qualquer escolha que você faça, né, de trabalho aqui. Então, só que tudo isso, gente, precisa ter constância. A blogueira precisa ter constância, a faxineira precisa ter constância, a corretora precisa ter constância, a terapeuta precisa ter constância naquilo que ela escolhe. Então, o que acontece? A gente começa, faz ali o faxinão. Vamos voltar lá. Fez o faxinão. O trem começou a sair do trilho, né? Tava tudo parado, a vida toda parada, tudo um caos e etc. Aí a gente fez um faxinão, limpou. O trem começou a sair do trilho, certo? Aí o que a gente faz? O que a grande maioria faz? Eu fazia isso também. Já limpei. Não preciso fazer mais nada. E ali, ó, o inconsciente, tal, borbulhando. A mente, vários pensamentos negativos. Aí daqui a pouco o trem para de novo. Por quê? Porque o seu olhar, o seu foco vai pro problema. Quando você foca na criação, mais criação vai ter. Se você foca na dívida, mais dívida. Se você foca em criar, mais você vai criar. Então, a conta é essa, gente. Eu sempre digo para os meus clientes, às vezes parece meio duro, mas você tem duas escolhas. Ou essa, ou essa. Permanecer onde você está ou escolher diferente. A escolha é sua. Ai, tem hora que é difícil, Dani? Tem hora que é difícil. Tem hora que não vai leve. Tem hora que não é facilidade, alegria e glória. Não é porque a gente tem ferramentas de expansão de consciência, não é porque a gente trabalha com isso, que todas as vezes vai ser facilidade, alegria e glória. Sabe por quê? Porque a nossa mente vai ficar ali, ó, o tempo inteiro, buscando aquele confortável. Que o confortável, na verdade, não é confortável nenhuma, é uma M. Entendeu? Então, olhar, ok, quais ferramentas eu tenho aqui para trabalhar essa situação? Gente, a pergunta é uma das melhores ferramentas que tem. Tô ansiosa. O que tem por baixo dessa ansiedade? Ai, tô com medo. O que tem por baixo desse medo? Ai, tô... uma dor de cabeça. Ok, o que é essa dor de cabeça? A gente vai saber. Por que eu não tô criando dinheiro? Por que eu não tô criando relacionamento? Por que eu não tô atualizando clientes? Tem como que chama? Um ditado. Na verdade, não é um ditado, é uma passagem da Bíblia que diz assim sobre a bênção vai te alcançar conforme você tá indo. É mais ou menos isso. Então, para que a gente receba as bênçãos, vamos dizer assim, as mágicas, os milagres, a gente precisa estar no processo. O que isso significa? Peça e receberás. Tudo o que pedir, crendo que recebeu, receberás. Se você já crê que você já recebeu, você já está no movimento. Percebe? E aquilo ele vai atualizar. Mas o que acontece? A gente quer tudo do dia pra noite. Né? Então, eu dei um pó de POC aqui,
eu já quero que aquilo ali, em nanosegundos, se atualize na minha vida. Às vezes acontece, mas às vezes não. E aí para. Gente, precisa ter ação, precisa ter constância. Não é ficar focado só no limpar. Né? As pessoas perguntam, Dani, como que é a sua rotina? A minha rotina, sabe qual é? Eu acordo, me conecto, quem sou eu hoje, que grandiosas e gloriosas aventuras terei. Enfim, tudo que eu fui ontem eu descrio. E ali eu vou olhar o que eu tô sentindo, o que eu preciso destruir, descriar. Então eu vou ali, destruir, descriar. De repente é um medo, é uma insegurança, uma situação que eu tô percebendo ali, por exemplo. E aí eu vou destruir, descriar o relacionamento com o meu filho, com a minha família, com o meu negócio, com o dinheiro e tal. E ali eu vou para as perguntas. Que mágicas eu posso atualizar hoje? O que tem disponível para mim hoje que eu nunca considerei? O caminho que eu trilho ainda expande para mim? O que eu preciso deixar ir? O que eu preciso continuar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Né? Quem são as pessoas que estão escolhendo receber da minha energia, da minha contribuição? Que contribuição eu posso ser para o planeta, para o mundo, para as pessoas? E é isso. Basicamente é isso. Fico ali em meditação um pouquinho. E depois eu vou pro mundo, eu vou trabalhar, vou criar. Vou atender cliente. Não é parar o mundo pra limpar, gente. É conforme você vai vivendo. E aí, durante o dia, se apresentou uma situação. Essa situação tá querendo me mostrar aqui. Não é tornar aquilo relevante. Só que eu já percebi que se a gente não entende, não dá um nome para aquilo ali, a gente continua criando igual. Porque a nossa mente, ela precisa processar aquela informação. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de não merecimento. Por que você tem essa crença de não merecimento? Porque quando eu era pequena, minha mãe disse pra mim que eu não merecia nada. Ok. Isso é verdade? Ou era só um ponto de vista que a sua mãe tinha? Era só um ponto de vista que a minha mãe tinha. Então, ok. Eu vou com remetente com consciência anexada esse ponto de vista. E eu destruo e descrio agora todos os lugares que eu acredito que eu não sou merecedora. Pronto. Todas as vezes que aquela informação quiser voltar, você vai entender. Você vai falar, cara, isso não, isso é um ponto de vista. E depois ele vai parar de se apresentar. E você vai começar a criar. Entende? Você não vai tornar aquilo relevante de colocar a sua vida em função daquilo. Eu não merecia, gente, porque é minha mãe, né? A culpa é da minha mãe. Eu tenho essa crença porque minha mãe colocou. Não, sua mãe também é inconsciente também. Ela também tem esse ponto de vista, por isso que ela passou pra frente. Percebe? E aí, ok, eu já entendi essa informação. Pronto. Quando a gente acessa a consciência, o que tem por baixo ali, aquilo desaparece. Enquanto a gente não acessa a consciência, enquanto a gente não entende o que tá por baixo daquela ansiedade, daquele medo, daquele não merecimento, enfim, daquele não relacionamento, de não atualizar dinheiro, enfim, a gente fica criando igual. Só que quando a gente acessa a consciência, aquilo ali para de se apresentar. Para. Isso é pra tudo, pra tudo. O que as pessoas fazem? Em vez delas olharem para aquilo, ok, entendi que era essa situação que eu não prosperava, que eu não me achava merecedora. Ok, a partir de agora eu me acho merecedora. E aí eu vou trabalhar todos os dias, eu destruir todos os lugares que ainda dentro de mim eu não me acho merecedora, até ficar leve. E você perceber que as coisas vão se atualizando no seu universo. Não pegar aquela crença, aquela consciência ali, porque a minha mãe é fulano, é beltrano. Percebe? Porque daí você fica tornando aquilo relevante. Porém, se a gente não acessa essa consciência, a gente fica recriando também. Algumas coisas não, mas a grande maioria sim, porque a gente tem um ponto de vista fixo sobre aquilo. Então, quando a gente tem um ponto de vista fixo sobre algo, a gente fica recriando até a gente mudar o nosso ponto de vista. Então, precisa ter constância. Precisa, gente. Então, todos os dias, 30 minutinhos, 15 minutinhos. Sabe, às vezes eu tô atrasada, eu tô ali escovando o dente, me arrumando e vou dando ali, limpando os meus podpocs, fazendo minhas perguntas. Sabe, não precisa parar o mundo. E aí, na hora que eu tô mais tranquila, eu vou ali, faço uma meditação. Meditação é importante pra você saber o que tem rodando aqui. E aí você escreve no papelzinho e depois vai olhar pra isso, vai mudar o ponto de vista. Só que precisa ter constância. Disciplina. Porque senão você vai ficar toda hora tirando o trem da estação e parando esse trem. O trem sai da estação, porque você tá fazendo bonitinho. Aí você relaxa, aí o trem volta pra estação de novo.
Vai ficar até quando nisso? Essa é entropia. Com um outro jeito, né, de explicar. Porque a gente fica criando mais do mesmo. Porque enquanto não muda aqui, e faz parte, é limpar a gente. Entendeu? Vai diminuindo com o tempo. Super que diminui. Só que precisa ter constância. Tá bom? Ficou meio longo esse vídeo, mas eu escolhi trazer bem detalhadinho pra vocês, com vários exemplos, para que a gente possa escolher diferente e mudar, para criar mais para nós. Porque enquanto a gente fica nessa inconsciência, a gente fica alimentando mais e mais situações sobre isso também, né? E a gente não cria, fica só criando confusão, né? Vamos criar dinheiro. O Gary fala, seja rico e feliz, né? Então, como seria todos nós escolher diferente, né? Soltar todo esse trauma, drama, dor, sofrimento, para que a gente possa criar, tá bom? Um beijo. E me conta aqui se você é do time que vai na constância ou que você, mais ou menos, eu paro e ando meu trem toda hora, Dani.